Dia do Pastor. Considerem os pastores. Olá, tudo bem? Eu sou o Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Dia do Pastor. Quando se fala em pastor hoje, as pessoas têm as reações mais variadas possíveis. Alguns têm lembranças boas, outros pensam no pastor como uma figura até paterna. Outros lembram do pastor com carinho, mas alguns têm lembranças negativas dos pastores. Algumas pessoas pensam nos pastores como verdadeiros lobos, aproveitadores, pessoas gananciosas, interessadas em arrancar dinheiro das pessoas. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos referências positivas sobre a figura do pastor. O pastor como uma pessoa escolhida por Deus para uma missão especial, a missão de conduzir o rebanho de Deus. O pastor é aquele que tem a função de alimentar o rebanho, de cuidar das pessoas, de conduzir as pessoas para o caminho do Senhor. Dentro dessas atividades pastorais, o pastor é aquele que é responsável pela pregação da palavra, pelo ensino bíblico, pelo treinamento, pela orientação, o aconselhamento bíblico das pessoas. Os pastores sempre estão em momentos importantes da vida das pessoas. O pastor é aquele que está no momento do nascimento das crianças. As pessoas pedem a oração para o pastor quando estão próximas de terem seus bebês. O pastor é aquele que apresenta as crianças ao Senhor em oração logo nos primeiros dias de vida. O pastor é aquele que ensina, que prega, é aquele que faz o discipulado, é aquele que batiza, é aquele que oferece a ceia, que serve a ceia do Senhor. É aquele que ora, intercede, visita quando se está doente. É aquele que é procurado para dar o conselho em momentos difíceis, em horas de decisões. É aquele que participa do aconselhamento pré-nupcial. É aquele que faz o casamento. Mas é aquele que também está no momento difícil, no momento da perda de um parente ou no momento da perda desta ovelha que parte para o encontro do Senhor. Mas ao mesmo tempo que o pastor participa de todas essas atividades e que participa da vida das ovelhas, da vida das pessoas, mas não podemos esquecer que o pastor também é gente, como dizia um pastor amigo meu. Pensando em tudo isso, eu quero refletir sobre um texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, e quero ler alguns versículos que falam sobre a importância de considerarmos os pastores. Assim diz a Palavra de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, por qualquer tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens.
Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A ideia central desse texto é que Deus nos ensina sobre o ministério pastoral e nos encoraja a receber a orientação de Deus por meio dos seus servos. Quero compartilhar 4 lições sobre esse texto. Primeira lição: os pastores são ministros de Cristo. O capítulo 4, no versículo 1, a parte A do versículo que lemos, usa essa palavra ministros. Quando nós pensamos nessa palavra ministros hoje, nós pensamos num ministro de Estado, pensamos num primeiro-ministro, pensamos em pessoas com muitos privilégios, com muito destaque, com muito poder. Mas quando o texto foi usado, a palavra tinha o sentido de que aqueles que remavam nas fileiras inferiores de um trireme. O trireme era um navio em que escravos eram colocados para remarem, e esse navio possuía 3 níveis de remos. E quando se falava em ministro, se falava naqueles que remavam nas camadas inferiores desse trireme. Era aquele que era mais forte, que remava com mais força, aquele que era mais experiente, habilitado para que a remada fosse mais profunda e assim impulsionasse com maior força aquele barco. Ou seja, os ministros não eram pessoas de grande destaque. Os ministros eram aqueles que agiam sob as ordens de outros. Os pastores são pessoas que agem e devem agir sob as ordens do Senhor, sob as ordens da Palavra de Deus. Os ministros são pessoas subordinadas a Cristo, são executores das ordenanças do Senhor. Os pastores são isso. Mas não é porque eles são aqueles remadores lá no porão do navio remando com toda a força e submissos ao Senhor que eles não mereçam honra e respeito. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, no livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, os versículos 12 e 13, ele nos diz o seguinte: Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Mas o texto bíblico também nos traz uma segunda lição sobre o trabalho dos pastores. Os pastores são despenseiros dos mistérios de Cristo. É o que nos diz o capítulo 4, a parte B do versículo 1 e o versículo 2. E o que eram os despenseiros? Os despenseiros eram administradores, gerentes, superintendentes, para quem o chefe da casa, naquele instante, confiava a administração dos seus bens, o cuidado, a receita e as despesas. O despenseiro tinha o dever de repartir a porção própria para cada servo. O despenseiro tinha até mesmo a responsabilidade de repartir a comida entre as crianças pequenas. Assim são os pastores. Os pastores têm a responsabilidade de repartir o alimento e de cuidar da casa de Deus e daqueles que compõem a Igreja de Deus. Os pastores têm o dever de fidelidade a Deus, de fidelidade à palavra de Deus e fidelidade à missão que abraçaram. O apóstolo Paulo reconhece que nessa tarefa de cuidar do rebanho de Deus e de administrar a condução desse rebanho, muitas vezes nós somos julgados. Mas o apóstolo Paulo não aconselha o julgamento.
O apóstolo Paulo chega a dizer que os pastores seriam julgados por Deus e que ele mesmo não julgava ele mesmo. Só o autoexame, só o autojulgamento é incentivado na Bíblia. É verdade que ao nosso redor nós encontramos pessoas que se dizem pastores e que às vezes envergonham o Evangelho. O que eu posso dizer sobre isso é que existem pessoas que estão pastoreando, mas que não são pastores. São mercenários, são pessoas que cuidam do rebanho de Deus, mas nunca foram vocacionados e chamados por Deus para cuidar do rebanho. Cuidam do rebanho de Deus pensando nos interesses próprios. Cuidam do rebanho de Deus pensando na sua própria glória, no seu próprio crescimento e envaidecimento. Mas os pastores, eles têm o foco no Senhor. A motivação dos pastores é cuidar dos servos de Deus. É pôr os seus dons, o seu talento à disposição do reino e a serviço das pessoas. Mas não é por isso que devemos esperar que o pastor seja um super-homem, que o pastor seja uma pessoa sem falhas, sem defeitos, sem limitações. Claro que os pastores também são gente. Como dizia o meu amigo pastor lá em São Luís, pastor também é gente. O pastor está sujeito a todas as limitações como todos os outros servos de Cristo. O pastor não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. O pastor cuida do rebanho de Deus, tem seus erros e tem seus acertos, e certamente conta com o apoio e a cooperação de todos para que o trabalho possa avançar e crescer. O pastor sozinho não faz a obra. O pastor sozinho não consegue levar a igreja para o patamar que Deus deseja que ela esteja. Embora o pastor tenha a função de ensinar, de pregar, de conduzir o rebanho, de alimentar e cuidar do rebanho, a igreja sempre é comparado a um edifício que tem muitos tijolos, é comparado a um corpo com muitos membros, é um organismo vivo e que depende da participação de todas as pessoas. Esperar que o pastor faça tudo sozinho é algo injusto e é algo que não é bíblico. Mas vem aqui uma terceira lição e essa lição é bem curiosa. O apóstolo Paulo diz o seguinte: os pastores são escória de todos. No capítulo 4, os versículos de 8 a 13, o apóstolo Paulo fala como é difícil a tarefa de ser pastor. E ele coloca que os pastores são alvos de ataques, de perseguições, de desdém, de julgamentos injustos, de mentiras, de oposição. Faz parte da condução do rebanho de Deus todas essas coisas. Uma certa vez o meu cunhado me apresentou para um amigo seu e quando ele disse: esse aqui é o meu cunhado, Nixon, ele é pastor, a pessoa para quem ele me apresentava segurou nos bolsos, deu um pulo para trás e disse: opa! O que aquela pessoa quis dizer com aquele gesto é que para ele todos os pastores eram pessoas gananciosas que tinham interesse de meter a mão no bolso dele. Vejam que não é fácil essa tarefa de ser pastor. Dietrich Bonhoeffer disse uma certa vez o seguinte: ser discípulo significa celebrar aliança com o Cristo que sofre, e, portanto, não é nada surpreendente que os cristãos devam ser chamados a sofrer. Meus irmãos e irmãs, todos nós, os cristãos, fomos chamados a sofrer. Tome a sua cruz, carregue a sua cruz e siga Jesus. Carregar a cruz implica em esforço, em sofrimento muitas vezes. E isso não é diferente para os pastores. E aí vem a quarta e última coisa que queremos compartilhar sobre esse texto. Os pastores são os pais da família igreja. No capítulo 4, os versículos 14 a 21 trazem essa ideia de forma bem clara.
Quando um pai corrige um filho, não há intenção de envergonhar o filho. E o texto fala de admoestar. O que é admoestar, segundo o texto bíblico lido? É o direito e dever de corrigir, de disciplinar com a motivação correta. Vejam a motivação do pai. Um pai corrige o seu filho, admoesta o seu filho, com a intenção que ele possa aprender, que ele possa se superar, que ele possa crescer, não de envergonhá-lo. Mas o texto também fala que essa função é maior do que a de muitos preceptores. Os preceptores têm a motivação de cumprir uma ordem. Ensinavam apenas para cumprir uma ordem. Os pais não querem apenas cumprir uma tarefa. Os pais querem conduzir e educar seus filhos. E o apóstolo Paulo compara os pastores aos pais da igreja, aqueles que cuidam, admoestam, aconselham, orientam as pessoas com a intenção que elas amadureçam, que elas cresçam, que elas cheguem à estatura da plenitude de Cristo, que elas possam se aproximar da vontade de Deus, que elas possam ouvir e aprender com a palavra de Deus. Quero concluir fazendo algumas aplicações. Considere seu pastor merecedor de respeito e honra por executar a vontade de Deus. Não temos a permissão de Deus para julgarmos os outros. Só o autoexame é recomendado pela Bíblia. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, e os pastores de forma especial, mas seguindo a orientação da palavra de Deus, trate seus pastores com o respeito e a dignidade que eles merecem, para que façam com alegria o trabalho que têm. De acordo com o texto bíblico, o seu pastor tem o dever e o direito de te orientar e te corrigir, tentando te conduzir para um caminho que agrade a Deus, para um caminho da maturidade, do crescimento espiritual, do amadurecimento. Pense sobre isso, reflita sobre o seu relacionamento com seu pastor. Quem sabe está na hora de rever alguma coisa nesse relacionamento. Se essa palavra falou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber os novos vídeos quando forem postados e compartilhe com outras pessoas. Que Deus nos abençoe.